Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, tenham tido um ótimo final de semana. Estamos recebendo a entrada das pessoas que participaram da live de hoje. A Marlúcia, bom dia Marlúcia, bom dia Silvia, bom dia Daniela, bom dia Isabela, bom dia Mário. Vamos aos poucos recebendo o ingresso de vocês aqui. Zé Raimundo, bom dia também para todos vocês. A Dani agora, que bom, ótimo. Mário, bom dia. Professor, bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Deu uma esfriadinha, né? Aliás, tem feito bastante frio de madrugada, né? Já faz uns 3 dias que a situação está assim, né? Bom, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um ótimo final de semana, uma ótima Páscoa, né? E vocês tenham, ainda que à distância, conseguido matar um pouco a saudade dos familiares, dos amigos, né? E a gente vai seguindo, né? Ontem eu mandei uma mensagem para vocês, que eu sei que a Dani já passou, e eu espero que essa mensagem acabe sendo uma espécie de bênção na sua vida, né? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre negócio jurídico, que é o grande tema dentro dos fatos jurídicos, que é o grande tema desse semestre e agora vamos falar de negócio jurídico praticamente até o final do semestre, né? Vou tirar algumas dúvidas com vocês também, porque a matéria ela começa a ficar bastante entrelaçada, ao contrário da matéria bens, onde a gente estuda essa matéria de forma normalmente um pouco mais isolada, apesar de ter uma relação, a gente pode, a partir do mesmo fato, ter várias classificações diferentes, como eu falei para vocês. Nessa matéria que é a dos negócios jurídicos, a situação é um pouco mais complicada, né? Porque a gente acaba tendo, sem sombra de dúvidas, uma situação bastante diferente, que é a situação de uma matéria que se entrelaça agora até o final do semestre, né? Vocês Bom dia, professor. Tudo em ordem com vocês aí? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Mário. Bom dia. Deixa eu desligar o microfone. Eu acho que estão todos agora com o microfone desligado. Robson, bom dia também. Vanessa, bom dia. Então tá ótimo. Tá ótimo. Bom, nós estamos com uma live pequena hoje. Por enquanto, só 9 pessoas. Vamos ver se alguns entram depois, né? Eu acho que hoje é a menor live nossa. Eu acho que o pessoal ainda está meio de ressaca pós-Páscoa. Né? Se a gente pode falar em ressaca pós-Páscoa. Ressaca pós-Páscoa. Bom, vamos lá. Essa é boa, hein? A semana passada a gente conversou um pouquinho sobre fato jurídico, né? Na primeira parte da aula nós abordamos a diferença entre fato natural e fato jurídico. Falamos sobre a situação que fica quando um acontecimento, ainda que natural, tem a repercussão perante o direito, como isso é resolvido pelo direito. Falamos que quando o fato jurídico decorre de uma ação pessoal, ele pode ser um ato jurídico ou, quando houver um acordo, um negócio jurídico. E aí falamos que os negócios jurídicos, eles nada mais são do que uma cadeia sucessiva de atos jurídicos. E que nós temos negócios intervivos, que são aqueles negócios realizados por pessoas que, obviamente, estão com vida, e os efeitos jurídicos deles ocorrem enquanto essas pessoas ainda estão vivas, obviamente, que é o caso dos contratos, que a maior categoria dos negócios jurídicos é a dos contratos, né? E também ocorre com relação aos chamados negócios sob homologação, negócios que dependem do acordo de terceiros, depende da homologação ou da anuência de terceiros, que é o caso da separação consensual, do divórcio consensual. Até uma pergunta semana passada, se separação e divórcio litigioso entravam nessa história. Eu falei que não, porque para ter negócio jurídico precisa ter o acordo, né? Se é uma separação litigiosa, um divórcio litigioso, não tem o acordo, aí é o juiz quem decide, né?
E conversamos também sobre a situação dos chamados negócios jurídicos causa-mortes, que são aqueles negócios que têm efeitos apenas a partir do instante em que aquele que o elaborou, que é o testador, vem a falecer. Aí estamos nos referindo, obviamente, aos testamentos, né? Então, em resumo, foi essa matéria da semana passada, demos alguns exemplos, inclusive, a respeito disso. E eu pergunto para vocês se vocês gostariam de fazer alguma questão, tem alguma dúvida, se a matéria ficou clara, se está tudo bem com relação à matéria da semana passada. Ela está postada no site da Campus Sales. Eu tenho colocado as matérias justamente lá na plataforma e tenho atualizado o material complementar, eu tenho atualizado a aula de cada dia com o tema, né? E eu tenho colocado também os comentários meus, que na realidade são os links para as aulas que a gente está dando, lá no site, conforme muitas pessoas já tinham até solicitado, né? Então, alguma pergunta com relação à matéria da semana passada, pessoal? Tá tudo bem? Tudo legal? Deu para acompanhar bem? Professor. Estamos com 11 pessoas aqui. Professor. Tudo bem, então. A matéria da semana passada está clara para todos. Professor. Não nada no chat, ninguém ligou o microfone para perguntar nada. Então, eu suponho que... Professor. Bom, tá me ouvindo? Além da matéria da semana passada, eu havia solicitado para vocês que vocês conversassem a respeito da atividade que vocês fizeram, aquele acórdão sobre o bem de família, né? Então, eu pergunto para vocês com relação ao acórdão, com relação àquela atividade complementar que vocês fizeram, se vocês têm alguma dúvida ou não tem nenhuma dúvida. Porque eu vou jogar uma outra atividade durante a semana, e aí eu vou informar a Daniela para vocês fazerem. Né? Então, se vocês não têm nenhuma atividade, nenhuma dúvida também com relação àquela atividade, eu estou às ordens agora para seguir com a matéria ou para tirar dúvida dessa atividade. Professor. Também todos quietos, então a matéria está fácil. Que bom. Isso é bom. Bom, eu vou então seguindo com a matéria, com o nosso tema. Hoje nós vamos falar mais propriamente sobre o negócio jurídico. Por que sobre o negócio? Professor. Professor, seu áudio está baixo. Silvia, deu uma melhorada? Professor, o senhor está me ouvindo? Um baixo, porque o áudio em si, ele está com o volume normal que eu tenho feito. E eu, inclusive, hoje até coloquei o microfone. Está me ouvindo, Mário? Estou ouvindo, José. Aqui na minha lapela. O professor não está me ouvindo, não, acho. Nem eu. Tá aqui na lapela. Professor, está me ouvindo? Aqui, ó. Professor, está me ouvindo? Na minha lapela, bem aqui na minha lapela. O que eu posso professor, fazer é me ouvindo? Mais próximo ainda, colocando aqui na camiseta. Ele não está ouvindo ninguém, Mário. O microfone dele eu acho que está com problema. Melhora. Você vai passar o trabalho que vai substituir a P1? José, vai no chat. É uma desses trabalhos que vai substituir. Eu vou fazer isso aí depois. Na verdade, o primeiro trabalho que eu já dei para vocês é o primeiro indicativo. Então já faz parte da P1, né? E a gente vai somando com as outras atividades. Na verdade, a P1 vai... Ô, Mário, que trabalho é que ele está falando? Até a data em que eu vou ter que lançar... Professor, bom dia, professor. Isso. Então, essa semana... Bom dia, professor. Uma segunda atividade para vocês, que também é trabalho que vale para a P1. Tá bom? Silvia, melhorou o som agora do meu microfone? Coloquei o microfone aqui na lapela. Na lapela não, tá aqui bom dia, professor. Na camiseta até. Tá praticamente grudado aqui professor. no pescoço agora. Professor, tá ouvindo? O pessoal não está dando professor com vocês falando. Mas eu tinha deixado todo mundo no mute aqui, vou mutar mais um pouquinho. Tanto que eu não estou nem ouvindo a voz de vocês, nem nada. Curioso. Não melhorou, Silvia? Fala de novo sobre a P1. Daniela, a P1 vai ser uma soma das atividades que eu determinar que vocês façam.
Então, aquela atividade do acórdão já vai entrar na P1. Tá? Eu vou agora, durante a semana, passar uma outra atividade para vocês fazerem, para vocês me entregarem na semana que vem. Nós vamos trabalhar com essas atividades. Silvia, dá uma olhadinha então no teu som, porque o meu som aqui está no máximo. Como eu sempre tenho feito, tá bem no máximo. E o microfone, olha onde é que ele está. Está bem aqui no meu pescoço, praticamente. Veja se dá uma melhorada. Bom, então, vou começar então a matéria de hoje. Além da Silvia, alguém está achando o som muito baixo? Ou tá dando Não, o som está ótimo. Não, o som está ótimo, professor. Conversa com ele aí, Robson. Vê se ele... gente, que eu Vê se ele te ouve. Professor, bom dia. Tá ouvindo? Professor, bom dia. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. E aí, pessoal? O som tá baixo, a Isabela tá falando. Ô, Robson. Bom, eu Robson. vou falar um pouco mais alto, então, tá Oi, bom? Mário. Fala, Mário. Tenta se comunicar com o professor aí, tá baixo o som. Eu mandei, professor, todos estão querendo falar com o senhor, porém não estamos Tem uns conseguindo. alunos tentando falar com você. Ué, Isso aí. que estranho. Não, ele está... Mário, você tá me escutando? Tá todo mundo falando falar. Eu estou ouvindo todo mundo, menos ele não está ouvindo nós. E aí nós não estamos ouvindo ele. O microfone dele deve estar atrás. Escutando e eu não estou escutando ninguém com relação ao som. Engraçado. Controles por voz. Oi. Mário, eu escrevi aqui para ele aqui. Professor, bom dia, professor. Tá me ouvindo? O som tá normal aqui. Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Microfone. Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Meu amor, lá, meu amor, viu? Tudo ativado também. Ô, Mário, ele não está ouvindo não, viu, Mário? Gente, realmente eu tô... Seu José, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, Mário. Eu estou ouvindo vocês muito bem e tá tudo... Você está me ouvindo, Mário? Mesmo, tanto Tô ouvindo. o vídeo... Professor, o senhor está ouvindo? Então, na mesma configuração da semana passada. Vocês me ouvem, pelo menos? Sim, sim. Responde no chat aí, pessoal. Eu não estou ouvindo vocês realmente. O som tá absoluto silêncio aqui para mim. Bom, então se vocês estão me ouvindo, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a aula e aí, quando a gente der um intervalo, convidar um outro link e quem sabe a gente consiga conversar. Que é sempre melhor conversando, né? Sem sombra de dúvidas, é melhor conversando. Eu não sei o que aconteceu hoje que vocês estão se ouvindo e eu não estou ouvindo vocês, né? Pode fazer pergunta por aqui, gente. Falem pelo chat agora quem precisar, exatamente. Por favor. Então escrevam aqui no chat, já que eu não estou ouvindo vocês. Estranho não estar ouvindo vocês. Não estou ouvindo vocês mesmo. Deixa eu ver. Oi, professor, tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Então tá, eu tô pelo celular, vai ver que as pessoas não estão conseguindo acessar a voz. Uhum. Você está me ouvindo, professor? Estou ouvindo agora estou ouvindo todo mundo. Agora consegui entrar. Eu estou pelo computador, então tá ok agora. Agora tá ok. Bom, o Raimundo está perguntando, não consegui fazer a atividade. Aceita entregar a próxima semana? Raimundo, vai acumular com a segunda atividade que eu vou passar para vocês entre hoje e amanhã. Mas eu posso entregar até amanhã, professor. Ah, não, tudo bem. Tá, então vê se você consegue entregar até amanhã. Se o senhor abrir uma sessão para entregar amanhã, eu agradeço. Não, tudo bem, tudo bem. Bom, muito obrigado. a Marlúcia, ela está aqui colocando, pode explicar novamente o acórdão?
Marlúcia, você chegou a dar uma olhadinha na gravação do acórdão que eu coloquei? São 12 minutinhos de gravação onde a gente só discutiu o acórdão, né? A gente estava discutindo a situação do bem de família, né? Então, o que eu preciso é que vocês gravem a diferença entre o bem de família do Código Civil, que é aquele bem de família feito por instituição, isto é, por escritura pública, que precisa da averbação no registro imobiliário, e o bem de família que independe de registro, que é o bem de família da Lei 8.009. Esse é o bem de família fixado pela lei, né? Então, o acórdão acaba trabalhando justamente com a possibilidade ou não de penhora do bem de família de um fiador de um contrato de locação. É isso que o acórdão trabalha. Então, o que eu pedi para que vocês fizessem foi que vocês fizessem um relatório sobre o acórdão e que vocês trouxessem a análise jurídica nesse relatório daquilo que vocês entenderam juridicamente do acórdão. Tá? Professor, bom dia. Bom dia, quem está falando? É o Mário. Oi, Mário, tudo bem? Pode Tudo falar. bem, professor. Oi. Em relação ao acordo, professor, nós fizemos, eu pelo menos, o pessoal, a maioria acho que fez. Sim, várias pessoas fizeram. Isso, nós enviamos aí, pelo menos no meu caso. E, professor, tem como o senhor dar uma devolutiva para a gente saber se a gente está no caminho certo, se o que nós fizemos está certo, está errado? Sim. Vou dar essa devolutiva para vocês na semana que vem, tá bom? Tá ok, então. Obrigado. Bom dia. Eu vou dar essa devolutiva para vocês, sim. Não tem problema, não. Pode ficar tranquilo. Tá? Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Outra pergunta? Tudo bem, Marlúcia? Dá uma olhadinha, Marlúcia, então, naquela aula. Eu vi que vários de vocês assistiram aquela aula que está no site da Campus Sales. Eu também deixei essa aula, gente, no YouTube. Eu estou abrindo uma página no YouTube onde estão as videoaulas não só da Campus Sales, como também da PUC e da São Judas, né? Que são as duas outras instituições que estão dando aula esse semestre. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha também em outro tema de videoaula, tá lá. Aqui na Campus Sales eu dou aula de Direito Civil para vocês, para uma turma de obrigações e responsabilidade civil, que é a matéria que vocês vão ter o semestre que vem, né? E de Direito Consumidor. Na PUC eu dou aula de Direito Consumidor e de Direito Internacional Privado. E na São Judas eu dou aula de Direito Civil. E dou aula de responsabilidade civil para uma turma de 8º semestre e direitos reais para uma turma de 7º semestre e dou aula também de ética profissional, tá? Então, vocês podem acessar qualquer vídeo, está aberto lá no YouTube, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Se vocês quiserem clicar um curtir, também fico bastante feliz, agradecido, né? Lógico, claro, né? E vamos em frente. Bom, eu vou dar a devolutiva para vocês do acórdão, então, como prometido. Eu já fiz a correção do acórdão com vocês, não sei se vocês estão lembrados, né? Que são aqueles 12 minutinhos de aula que estão gravados lá no YouTube. Dê uma olhadinha nessa correção mais uma vez, para eventualmente dar uma revisada naquilo que vocês escreveram. A devolutiva que eu dou para vocês, obviamente, é uma devolutiva mais geral, mais coletiva da sala, né? E, claro, quem quiser ter uma devolutiva mais particular, não tem problema. Pode mandar um WhatsApp, ou pode fazer pergunta por e-mail, não tem problema nenhum, que eu vou dar essa devolutiva para vocês. Bom, hoje estamos numa live bem pequenininha, nós só estamos com 13, né? E a Campus Sales anota a chamada de vocês justamente pela participação de vocês na live, né? Então, vocês avisem os colegas que quem não entrou, infelizmente, vai ficar com falta hoje, né? Eu sei que todo mundo está meio cansado, talvez, por causa da Páscoa, mas foi uma Páscoa em que a grande maioria ficou em casa, espero. Pelo menos o que as pessoas dizem é que mais de 50% das pessoas ficaram em casa, né? Eu espero, porque nós estamos ainda entrando na curva ascendente, apesar do que tem sido falado por uma ou outra pessoa por aí, né? Bom,
Hoje nós vamos falar mais do negócio jurídico. A matéria está no capítulo 34 do meu manual, né? Quem quiser acompanhar pelo meu manual, desde o início do semestre nós já tivemos outras... Tem gente com dificuldades para entrar, está pedindo uma senha. Dani, a senha é aquela que eu lhe passei. Vamos lá, vou escrever aqui. Então talvez seja isso, por isso que as pessoas hoje estão com um pouco mais de dificuldade. Eu vou escrever aqui, ó, 746-8563-4702. Botei aqui. Aquela é o ID, não vai. Nossa, não vai, que estranho. Estranho. Bom, o que é que vocês querem que eu faça? Espero um minuto mais, que eu estou aqui, nós estamos aqui conversando já há alguns minutinhos e... Alguns minutinhos não, bastante tempo, hein? Estamos há quase meia hora já conversando, já passou bastante tempo, parece que não, mas passou. São 9h29 já. Tem uma senha aí, 3F13RV, as letras todas minúsculas. Vamos ver se o pessoal entra. Puxa vida, esse primeiro tempo de live, infelizmente, a matéria acabou meio fluindo, não fluiu muito. Vamos ver aqui se dá certo. Então, esperar mais um minutinho para as pessoas entrarem. Hoje a gente teve problema de acesso, então... Estamos em 13 ainda. Bom, a matéria de hoje ela está prevista no Código Civil nos artigos 104 e 112 a 114. Então, vou anotar aqui, artigos 104 e 112 a 114 do Código Civil, tá? Esse é o tema da aula de hoje. São só 3 artigos, então é pouquinha matéria? Não é que é pouquinha matéria, tem bastante matéria, tá, pessoal? Mas os artigos de lei são apenas esses 3, né? Felizmente aqui apareceu um belo sol agora, daqui a pouquinho é capaz de até ficar calor e tirar essa jaqueta. Vamos lá. Negócio jurídico. É um fato jurídico, nós já falamos sobre isso. É um fato jurídico que decorre do acordo de declarações de vontades, ou seja, decorre da atividade pessoal, da atividade de 2 ou mais pessoas. Então, não há negócio jurídico se não tiver pelo menos 2 pessoas para realizá-lo. Negócio jurídico é todo acordo. Então, se pode dizer que se existe um sinônimo mais apropriado para a expressão negócio jurídico é a expressão acordo. Acordo nós podemos ter tanto numa celebração de um contrato verbal como de um contrato escrito. Tanto de um contrato solene, que é aquele exige uma forma exigida que a lei determina uma forma a ser obtida, como num contrato não solene, quando a gente pode escolher qualquer formato para aquele negócio jurídico. O acordo muitas vezes precisa da concordância de um terceiro, que foi o que a gente conversou na semana passada, das situações de separação consensual e de divórcio consensual e mesmo casamento civil. O acordo ele pode existir até mesmo quando o herdeiro, contemplado no testamento, afirma que aceita a herança deixada pelo de cujus no testamento. Então, a ideia de acordo, que é uma ideia bastante próxima do ideário popular, é a que melhor expressa o que é um negócio jurídico. Negócio jurídico é acordo, é a convergência de 2 ou mais declarações de vontade. Essa convergência é que faz com que nós tenhamos o negócio jurídico. 3 pessoas mais conseguiram entrar, que bom. Bom, se o negócio jurídico é um acordo, e esse acordo tem que ter algum objetivo. Nós já frisamos na semana passada uma abreviatura que eu passei até para vocês, de brincadeira, que é ARTME. Todo negócio jurídico tem como objetivo adquirir, resguardar é defender, transmitir, modificar, extinguir direitos. Então, repetindo, todo negócio jurídico tem por finalidade
adquirir, resguardar, transmitir, modificar ou extinguir direitos. Esse conceito de negócio jurídico é um conceito que nós herdamos do direito francês e do direito italiano. E o nosso Código Civil, quando adota a teoria do negócio jurídico, adota uma teoria italiana, que é a do Código Civil de 42. O Código Civil de 42 foi considerado um dos melhores códigos civis do século XX. Tá? Então, ele é um código muito inspirador para outros códigos que vieram depois dele. Tá? Pode dizer que a força que o Código Civil italiano tem no século XX é tão grande quanto a do Código Civil francês de 1804 no século XIX. São dois códigos extremamente inspiradores de outros códigos civis no mundo. O Código Civil brasileiro, que é o nosso, que é de 2002 e entrou em vigor em 2003, ele é um Código Civil que mantém a sua inspiração francesa, então mantém a sua inspiração no Código Civil de 1804 e abraçou muitas coisas do Código Civil alemão de 1900 e também do Código Civil italiano de 1942. Zoom, é. Só Zoom? É, só Zoom. Com relação ao Código Civil italiano de 1942, a parte geral ela é muito inspirada nesse Código Civil de 42, tá? Então, os direitos à personalidade que vocês tiveram no semestre passado foi inspirado no Código Civil italiano de 42. E a teoria do negócio jurídico ela é inspirada no Código Civil italiano de 42. Por que estou falando tanto de uma outra lei que não é a lei brasileira? Para ficar mais claro para vocês o que nos motiva no direito. Tá? Então, no direito, não nos motiva tanto o código, as leis anglo-saxônicas. O nosso direito ele é um direito muito mais voltado para a Europa continental. A gente pode até ter muitos hábitos de vida que a gente copia do norte-americano por conta da influência da cultura americana, né? O fast food, o cinema, os seriados de televisão, que são coisas que ganharam muita força na cultura americana e que acabaram sendo disseminadas no mundo, né? Todo mundo tem acesso aos filmes de Hollywood, tem acesso às séries das televisões. Então, a força anglo-saxônica é muito grande na cultura. Mas o nosso direito, o nosso sistema jurídico, assim como o sistema jurídico da maioria dos povos da América Latina e o sistema jurídico nosso não é inspirado no direito americano. Ele é inspirado no direito francês, no direito italiano e no direito alemão. Bom, feita essa observação, vocês não vão encontrar a expressão negócio jurídico com muita frequência num texto de um americano, de um professor norte-americano ou de um professor inglês, porque a teoria ela é italiana. A ideia de ato jurídico que a gente falou a semana passada, distinguindo fato jurídico de ato jurídico e de negócio jurídico, ela é uma ideia francesa. Então, a nossa força no nosso direito, ela é calcada quando se fala em pessoa, quando se fala em objeto, quando se fala em negócio jurídico, fundamentalmente no direito francês, no direito italiano e no direito alemão, e não no direito norte-americano e não no direito anglo-saxônico. Ah, Senise, mas tem alguma influência da Inglaterra ou dos Estados Unidos para nós no Brasil? Tem. Mas a influência ela é bem menor se comparada com o que eu estou falando aqui. Bom, basta a gente ter uma ideia, que é a seguinte. Há 3 grandes institutos jurídicos em toda a ciência do direito que vocês estudarão na faculdade inteira. Esses institutos jurídicos eles são estudados de forma direta ou de forma indireta, mas tudo passa por eles. São a família, o contrato e a propriedade. A nossa ideia de propriedade é uma ideia muito mais ligada a direito alemão. A nossa ideia de contrato é uma ideia ligada a direito italiano e a direito francês. E a nossa ideia de família é uma ideia também que vem da Europa Ocidental. Então, família, contrato e propriedade são 3 categorias indispensáveis em toda a ciência jurídica.
E o contrato é a principal categoria de negócio jurídico. Nós acabamos de falar isso na aula de hoje e na aula do semestre passado. Então, quando a gente fala em contrato, a gente está falando em algo que tem a ver com a cultura não do norte-americano, mas tem a ver com a cultura do francês, com a cultura do italiano e com a cultura do alemão. A ideia nossa de contrato, então, não é uma ideia norte-americana. Basta a gente imaginar, nós não fomos colonizados por ingleses, nós fomos colonizados por portugueses. Se a gente foi colonizado por português, Portugal era inspirado no que na época em que Portugal colonizou o Brasil? Quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, e mesmo quando o Brasil teve a independência e passamos todo aquele período de monarquia, o que vigorava aqui no Brasil? Eram as leis portuguesas. E as leis portuguesas eram inspiradas de qual grande fonte legislativa? A grande cultura moderna é a francesa do século XIX. Então, por isso é que nós temos tanta inspiração, volto a repetir, no nosso direito, no direito francês, no direito italiano e no direito alemão. Tá? Então, cuidado com a falsa sensação que pode muitas vezes existir de que, como nós temos uma cultura e hábitos do dia a dia muito mais ligados ao americano, que o nosso direito seria um direito muito mais ligado ao americano. Isso é muito falso, é muito enganoso. A gente tem pouquíssima coisa relacionada com a cultura jurídica dos Estados Unidos ou com a cultura jurídica da Inglaterra. Tá? Bom, eu falei para vocês então que negócio jurídico é todo acordo de declaração de vontades. Percebam que eu me utilizei de uma expressãozinha, que eu vou agora gastar nesses últimos minutos dessa primeira parte da aula, declaração de vontade. Essa expressão é uma expressão mágica para nós, para a gente entender a ideia de negócio jurídico. Como é que eu tenho um acordo? Um acordo eu tenho por uma declaração de vontade. Só que não de uma pessoa só. Para eu ter um acordo, eu preciso ter pelo menos 2 pessoas. Então, todos nós, quando queremos adquirir, quando queremos resguardar, quando queremos transmitir, quando queremos modificar ou quando queremos extinguir um direito, nós nos utilizamos de uma declaração de vontade. Essa declaração de vontade é essencial em sua compreensão. Bom, declarar a vontade nem sempre é escrever essa vontade num papel. Eu posso ter essa declaração de vontade tanto pela linguagem, falando o que eu penso, como escrevendo o que eu penso. Na primeira hipótese, eu tenho uma declaração verbal ou oral de vontade. Na segunda hipótese, eu tenho uma declaração escrita de vontade. Então, quando eu falo para vocês, eu quero tomar um café, no intervalo eu vou tomar um cafezinho. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou declarando uma vontade que eu tenho. Essa vontade, eu quero tomar um café, não tem repercussão jurídica nenhuma. Ainda mais para vocês. Nós estamos aqui conversando numa live, numa aula sobre negócio jurídico, mas vamos supor que ela tivesse uma repercussão jurídica. Eu teria, então, uma declaração jurídica de vontade. Então, quando eu tenho uma declaração jurídica de vontade, e essa declaração jurídica de vontade converge, vai ao mesmo sentido, se encontra a uma declaração jurídica de vontade de outra pessoa, eu tenho um negócio jurídico. Vamos dar um exemplo disso. No contrato de compra e venda. Lembram? O contrato é a principal categoria de negócios jurídicos. Pois bem, no contrato de compra e venda, eu tenho pelo menos 2 declarações de vontade. A declaração de vontade do vendedor de vender a coisa por um determinado preço. E a declaração de vontade do comprador de adquirir aquela coisa por aquele preço. Eu tenho que ter uma convergência dessas 2 declarações de vontade para que eu tenha um acordo. Convergência sobre o quê? Sobre o preço e sobre a coisa que está sendo transmitida pelo vendedor ao comprador. Quando a gente vai na padaria e compra pãozinho, a gente tem essa situação.
é uma situação onde eu tenho duas declarações de vontade. Você chega para o balconista e fala, eu quero X pãezinhos. O balconista te dá os pãezinhos, você vai até o caixa e paga o preço dos pãezinhos. É um contrato de compra e venda. Por mais simples, por mais trivial que ele seja. De um lado, você que é o comprador, que paga o preço, porque você concorda com este preço, para a padaria, que lhe vende o pão por aquele preço. Você paga o preço e sai com o pãozinho da padaria. Nós temos o quê? Um contrato de compra e venda. Poxa, Senise, mas é tão simples assim e é um contrato? É um contrato. Porque eu não preciso ter um contrato escrito para ter contrato. Eu posso ter um contrato verbal. Qual que é a regra da legislação? Eu não preciso ter uma forma para celebrar um contrato. Eu só preciso ter uma forma escrita, uma forma pública, por exemplo, que é a escritura pública, se a lei assim exigir. Então, é como se fosse aquele versículo da Bíblia que o apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É mais ou menos isso. Tudo que é declaração de vontade pode gerar efeito jurídico. E quando há uma convergência de declarações de vontade, eu tenho acordo. E o acordo é negócio jurídico. Os contratos são a principal categoria dos negócios jurídicos. Então, há negócio jurídico quando há convergência das declarações de vontade, quando há acordo. Pois bem, eu falei que a declaração de vontade pode ser verbal, como ela pode ser escrita. Mas a declaração de vontade, ela precisa ser verbal ou precisa ser escrita? Não. Eu posso ainda ter declaração de vontade de outras maneiras. Quando uma pessoa pega um ônibus no ponto de ônibus, ela levanta a mão com o indicador normalmente, indicando que quer entrar no ônibus. Ou quando pega um táxi, não por aplicativo, mas pega um táxi na rua. Qualquer táxi que seja, a mesma coisa. O que é que ela está dizendo quando ela sinaliza para aquele veículo? Eu estou querendo que você me transporte a algum lugar. Esse é um outro contrato, é um contrato de transporte. É uma coisa tão simples que a gente às vezes não dá conta. Mas olha só, o simples fato de você erguer a mão fazendo o sinal no ponto de ônibus para onde parar é um contrato de transporte. O motorista do ônibus, ele é um preposto, ele é um funcionário da empresa de ônibus. Ele vai parar o ônibus no ponto para você entrar no ônibus. Aí você vai pagar o preço do transporte, né, que é R$ 4,40. Você vai pagar o preço do transporte e vai tomar o ônibus. E aí você vai descer no ponto que você considera mais adequado daquele contrato de transporte. O contrato de transporte, ele é feito pela empresa de ônibus dentro do itinerário que ela previamente divulga. E você poderá ir por aquele preço que você pagou, no caso de ônibus municipal, até o destino final. Ou poderá descer antes, pagando a mesma quantia. A ideia, então, do contrato de transporte é a mesma. Percebam vocês, ninguém falou, eu quero contratar o transporte com a empresa X, ou eu quero contratar o transporte dessa linha de ônibus. Ninguém escreveu isso num papel, mas a sua sinalização dizendo que você está querendo tomar aquele ônibus para ir a tal lugar, já sabendo qual é o itinerário daquele ônibus, ou esperando descer num ponto do itinerário do ônibus, revela qual é a sua vontade declarada. Você está declarando a sua vontade por um sinal. Então, a declaração de vontade ela pode ser feita verbalmente, pode ser feita por escrito, pode ser feita por sinais, pode ser feita por símbolos. É perfeitamente possível, então, a declaração de vontade ser feita de maneiras informais. Ela não precisa ser feita por escrito. Por isso que o contrato, na maioria das vezes, não precisa ser feito por escrito. É justamente isso que dá a dinamicidade das operações sociais. Vai cair a nossa live, estou com menos de 1 minuto. Então eu já vou passar daqui 2 minutinhos no máximo um novo link para vocês e a gente volta às 10 horas. Tá bom, pessoal? A gente toma um cafezinho, toma uma água e a gente retorna aqui.
Estamos com 17 pessoas na live, já deu uma aumentada. Fico feliz com relação a isso. Tá? Então, tome um cafezinho, tome uma água. Na segunda parte tem bastante matéria. Tá bom? Oi. Nesse caso aí que o senhor falou,